Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 5 de setembro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Algum tempo depois, o Senhor escolheu 72 outros discípulos e os enviou dois a dois, precedendo-o a todas as cidades e a todos os lugares aonde ele próprio tinha que ir. Lucas 10, 1. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando a Deus o perdão e o entendimento. Reflexão. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que se vos perdoe. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Simeão, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Pensemos em Jesus. Bondoso Jesus, nós nos colocamos nesta manhã rogando a Ti que nos auxilie para que consigamos desenvolver o perdão, o arrependimento. Além disso, Senhor, que consigamos também fazer a reparação. Auxilia-nos, Jesus, a todos os dias nessa senda redentora de nossas vidas. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, terça-feira, nós temos a reunião pública em nossa casa espírita a partir das 8 horas da noite. Então, você é o nosso convidado para estar conosco. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos? Entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 71 10. Nós queremos aproveitar para fazer um convite especial a você. No próximo sábado e no domingo, nós realizaremos o nosso encontro fraterno. É um momento de estudar e praticar a doutrina espírita. Então, venha estudar conosco. Vamos iniciar o encontro fraterno à 1 hora da tarde, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. Mas digo a vós que estáis ouvindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Lucas, capítulo 6, versículo 27. Jesus e perdão. Ensinando o amor para com os inimigos, vejamos como procedia Jesus diante daqueles que lhe hostilizavam a causa e lhe feriam o coração. Em circunstância alguma, ouvemos a derramar-se louva-minheiro, encorajando os que se mantinham no erro deliberado, mas sim renovando sempre o processo de auxiliar com o esquecimento de toda injúria. Diante da turba que o preferia a Barrabás, o delinquente confesso não se entrega ao elogio da multidão, mas guarda dignidade e silêncio, tolerando-lhe a afronta.
Perante Pilatos, o juiz inseguro não lhe beija as mãos lavadas, mas sim, pela conduta de vítima irreprochável, lhe devolve ao espírito inconsequente a noção da responsabilidade precisa. Em plena rua, cambaleante sob o madeiro, não se volta para sorrir aos ingratos que lhe cospem no rosto, mas ora por todos eles, confiando-os ao tempo que é o julgador invisível da humanidade. Na cruz infamante, não toma a palavra para agradecer a inconstância de Pedro ou a fraqueza de Judas, nem faz voto festivo aos sacerdotes que lhe insultam a doutrina de amor. Mas a todos contempla, sem mágoa, pedindo o perdão celeste para a ignorância de quantos lhe impunham a humilhação e a morte. E olvidando os verdugos e adversários, ei-lo que torna ao convívio das criaturas, em pleno terceiro dia, depois do túmulo em trevas, a fazer ressurgir para a terra enoitada a divina mensagem de eterna luz. Desculpar aos que nos ofendem não será, portanto, comungar-lhes à sombra, mas sim esquecer-lhes os golpes e seguir para a frente, trabalhando e aprendendo, ajudando e servindo sempre na exaltação do bem, para que o mundo em nós outros se liberte do mal. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Reformador, março de 1959. E também na obra Abrigo, da editora Ide, capítulo 13. Meus amigos, essa mensagem de Jesus nos mostra quanto nós temos que progredir. Nós temos muita dificuldade hoje, a cada dia, de perdoar, de amar aquelas pessoas que não nos suportam, que não gostam da gente. Não é fácil, né, meus amigos? Mas o que Jesus nos chama a atenção é trabalhar no nosso coração o amor pelos nossos inimigos, pelas aquelas pessoas que não são simpáticas a nós, e por aquelas que nos hostilizam, por aquelas que fazem de tudo para trazer grande dor e sofrimento a nós. Só que é interessante observar que quando Jesus nos pede para que a gente trabalhe o perdão no nosso ser, ele não quer dizer que nós devemos aceitar a injustiça do outro. Ou seja, não quer dizer que ele está aplaudindo a injustiça do outro, mas que o outro ainda não conseguiu compreender a vida, a dinâmica do Evangelho. O povo, por exemplo, preferiu Barrabás a Jesus. E a multidão que ali se encontrava, muitas pessoas haviam sido atendidas por Jesus. Outras tinham suas enfermidades curadas. Tinham se libertado das obsessões. Mas nós, muitas vezes, sem perceber,
nos tornamos manobras, ou massa de manobras, melhor falando, para outros. E a gente não percebe em situações em que nós nos encontramos. E aí a gente pode causar grandes transtornos, como aqui o Emmanuel nos relata nesse caso do pessoal preferir o Barrabás. E Jesus, então, fazia oração, fazia vibrações de amor por aqueles que ali se encontravam, cuspindo em seu rosto, agredindo com palavras, porque o tempo é o nosso juiz, né? Então nós vamos passar por esse processo de encarar a nós mesmos, de frente a frente. E aí nós vamos ver tudo que nós fizemos, as coisas boas e as coisas ruins. Um dos livros de Meimei, que eu não me recordo agora o nome, e fala da conta da vida, de um rapaz que não trabalhava, todos os dias a sua mãe chamava para o trabalho, ele não queria trabalhar. E num período que ele estava de repouso, ele sonhou e foi-lhe apresentado a conta da vida. Ele tinha mais ou menos 20 anos e lhes apresenta quantas vacas, bois morreram para alimentá-lo, quantas aves foram abatidas também para alimentá-lo. Quantos litros de leite, nesse período de 20 anos, foram colocados à disposição dele? Quantos pés de alface, de outros tipos de hortaliças, foram colocados à disposição dele? Quantas pessoas trabalharam e cuidaram para que ele chegasse naquele momento? Então, quando ele acorda e se depara, lembra do sonho, e ele então começa a se indagar a si mesmo. O que ele tinha feito até o momento? E procura a mãe e diz que quer trabalhar. Nós temos também outros fatos, como a história da Leocádia Silva, que viveu os seus 80 anos aqui na Terra, e o autor, que conta a historinha dela, relata, até anotei aqui no meu caderno, ela viveu 701.000 horas, né? 701.280 horas que ela viveu na Terra, ou seja, 80 anos e um pouquinho. E a gente percebe o que a gente fez nesses 50, nesses 60, nesses 30 anos que nós estamos vivendo. Já pensou em contabilizar quantas horas você viveu? E dessas horas vividas, quantas horas você dedicou à prática da caridade? Quantas horas você dedicou ao bem? Quantas horas você dedicou ao repouso? Quantas horas a gente dedicou ao tempo inútil? Então, a gente vai perceber que durante toda a estadia nossa, nós fazemos tudo e tudo que fazemos é registrado, é contabilizado. Então, assim que retornarmos ao mundo dos espíritos, será nos apresentado a conta. E no caso da Leocádia, quando ela subiu na balança para medir o seu tempo, ela toda encurvada, de cabelo branco,
ela foi voltando, voltando, até chegar mais ou menos aos 30 anos, que foram a quantidade de tempo que ela dedicou ao bem, né? Então, ela dedicou desse tempo, dessas 701.280 horas, ela dedicou em torno aí de quase a metade, uns 40% dessa quantidade de hora à prática da caridade. E aí ela volta ao seu corpo de 30 anos. Então, meus amigos, a prática do bem nos faz jovem. A prática do bem nos rejuvenesce. Então, vamos praticar o bem todos os dias. Vamos trabalhar o perdão. Aquela pessoa que está com problemas, que nos trata mal, nós temos que ter muita misericórdia por ela. Ela tem grandes dores, grandes sofrimentos que a gente não consegue perceber, e muito menos ela. Então vamos vibrar muito amor, pedir a Jesus, aos amigos espirituais, que amparem esses nossos irmãos que estão nessa condição. Então vamos fazer prece. Bondoso Jesus, nós queremos nesse instante rogar por todos aqueles irmãos que voltaram à pátria celestial. Aqueles que voltaram por meio do suicídio, aqueles que voltaram pelo acidente, pelo uso de drogas e entorpecentes, aqueles que estavam doentes, há outros vitimados do câncer, das doenças contagiosas, outros pela fome, pela guerra, outros que foram assassinados. Amado Mestre Jesus, envia a todos esses irmãos, os benfeitores amigos, que vão trazer-lhes o lenitivo, o conforto, a paz e a serenidade. E a nós, Jesus, que aqui nos encontramos, possamos, a partir de hoje, começar a nossa reforma íntima. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.